Olá, minhas saudações aos assinantes do canal da Barbieri Advogados. Hoje nós vamos abordar um tema que é o descanso anual que todo trabalhador tanto espera, suas férias. As férias constituem um direito do empregado de não trabalhar durante um determinado período de dias consecutivos por ano. Estão previstas tanto na Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 17, quanto na CLT, através do artigo 129 e seguintes. As férias são divididas entre o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo corresponde aos 12 meses de trabalho exigidos para que o empregado passe a ter direito a um período de 30 dias de férias, contando-se, para isso, o ano contratual, que é a quantidade de meses trabalhados, e não o ano civil. Esse descanso remunerado deve ser concedido dentro dos 12 meses subsequentes ao período em que o trabalhador teve adquirido o direito à fruição, sendo então chamado de período concessivo. Além da remuneração pelos dias das férias, o trabalhador deverá receber o pagamento de 1/3 do seu salário para utilizar esta quantia durante os dias de descanso. Se o trabalhador tiver menos de 12 meses de contrato, poderá fruir de férias proporcionais ao período trabalhado. E quantas faltas eu posso ter? Bom, as faltas ao serviço podem sim ter reflexo no direito às férias. O empregado terá direito à fruição na seguinte proporção de faltas, conforme previsão do artigo 130 da CLT. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. E 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Não é considerada falta ao serviço a licença compulsória por motivo de maternidade ou aborto, por motivo de acidente do trabalho ou de enfermidade atestada pelo INSS, assim como as demais ausências justificadas na empresa. E quanto ao fracionamento das férias? Bom, preferencialmente as férias, elas serão concedidas em um período único de 30 dias, correto? Contudo, com a reforma trabalhista, a nova redação do artigo 134 passou a prever a possibilidade, desde que haja concordância do empregado, de sua fruição em até 3 períodos, sendo que um deles nunca poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada. E o que é o aviso de férias? Quando da concessão, o trabalhador deverá ser avisado com antecedência mínima de 30 dias ao período de fruição, mencionando o período aquisitivo e a data de início e término das suas férias. Todas essas informações, elas devem estar anotadas também na CTPS e no livro de registro de empregados. O mês de fruição das férias sempre será o que melhor atender aos interesses do empregador. Só que por mais que a escolha deste período em regra dependa apenas da definição da chefia, existem 2 exceções. A primeira é quando existirem membros de uma família trabalhando no mesmo estabelecimento ou empresa, estes poderão optar por gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se não resultar em prejuízo para o serviço. Ou quando o empregado for estudante menor de 18 anos, ele terá o direito de coincidir seu período de descanso com as suas férias escolares. Mas atenção! É vedado o início das férias no período de 2 dias que anteceder feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Ou seja, as férias não podem iniciar 2 dias antes do final de semana. Outra situação importante a ser mencionada é que durante as férias o empregado não pode prestar qualquer serviço a outro empregador, salvo em virtude de contrato de trabalho regular, no caso de possuir 2 empregos. A forma de pagamento das férias também está prevista na CLT. Para a fruição das férias, o empregado deverá receber a remuneração que lhe for devida na data da concessão, juntamente com o terço constitucional, em até 48 horas antes do início do gozo, tendo como base. Se o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, será apurada a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão. Se o salário for pago por tarefa, toma-se como base a média da produção no período aquisitivo, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão.
Se o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, deverá ser considerada a média percebida pelo empregado nos últimos 12 meses que precederem a concessão das férias. Importante destacar que todo o valor pago a título de hora extra e noturna, assim como os adicionais de insalubridade, periculosidade, serão computados no salário que deverá servir de base ao cálculo da remuneração das férias, assim como as gorjetas cobradas pelo empregador junto à nota de serviço ou aquelas oferecidas espontaneamente pelos próprios clientes. Quanto aos benefícios de vale alimentação e vale transporte, uma vez que o empregado não está fazendo uso destes valores para se deslocar até o emprego ou para se alimentar no horário de trabalho, eles podem sim ser suspensos pelo empregador no período das férias. E se eu quiser vender as minhas férias, eu posso? Então, se for do seu interesse, o trabalhador terá 15 dias antes do término do período aquisitivo para converter 1/3 das férias em abono pecuniário, recebendo então o valor da remuneração que lhe seria devida no respectivo período de descanso e também no prazo de 48 horas. Importante mencionar que o empregador não pode, de forma alguma, forçar o trabalhador a vender parte de suas férias e nem poderá recusar a realizar o pagamento quando for do interesse do empregado, já que é um direito do trabalhador optar por esse abono pecuniário. A venda das férias possui natureza indenizatória, isso é, ela não sofre a incidência de descontos previdenciários ou recolhimento de FGTS, conforme a orientação jurisprudencial do próprio Tribunal Superior do Trabalho. O gozo das férias é considerado um direito indisponível, ou seja, o trabalhador não pode abrir mão dele. Assim, o empregador que remunera férias não gozadas e as converte em dinheiro para o empregado, como se esse estivesse em descanso, age de forma ilícita e poderá ser condenado a indenizar o funcionário em dobro. E quanto às férias vencidas? Então, são aquelas que não foram concedidas até os 12 meses subsequentes ao fim do período aquisitivo. Neste caso, o empregador ele deverá pagar ao trabalhador em dobro a título de indenização, conforme previsão do artigo 137 da CLT e da súmula 81, também do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda será devido o pagamento em dobro do terço constitucional, quando mesmo que gozadas em época própria, o empregador tenha descumprido o prazo de 48 horas para pagamento. E quando da rescisão contratual? Ao fim do contrato, as férias adquiridas e não usufruídas também devem ser indenizadas, possuindo aqui desta vez natureza salarial. No caso de empregados com menos de 1 ano de contrato, a lei assegura a indenização proporcional ao tempo de serviço prestado, se a dispensa for sem justa causa, ou quando o contrato, por tempo determinado, chegar ao fim. Os empregados com mais de 1 ano de contrato também têm direito às férias proporcionais, desde que não peça demissão ou que não seja desligado por justa causa. O TST, em suas decisões, tem entendido que não há pagamento das férias proporcionais, apenas das vencidas, com base na súmula 171 e no artigo 146 da CLT. Uma vez que, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o texto desse artigo prevê o pagamento das férias proporcionais desde que o empregado não tenha sido demitido por justa causa. Contudo, o nosso Tribunal Regional do Rio Grande do Sul tem um entendimento um pouco diferente, baseado na súmula 139 do TRT4, em que entende que a dispensa por justa causa não afasta o direito ao pagamento das férias proporcionais. Este entendimento tem como fundamento o fato de que o justo motivo do desligamento geraria efeitos a partir do seu reconhecimento, não podendo então retroagir para aniquilar os direitos que já estariam licitamente incorporados ao patrimônio jurídico do trabalhador, por força de expressas disposições constitucionais. Já no caso de culpa recíproca, o empregado tem direito a 50% do valor das férias, em consonância também com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E eu posso ser desligado durante as férias? Não. Durante a fruição das férias, o contrato de trabalho se encontra interrompido, não podendo haver pedido de demissão ou dispensa sem justa causa neste período. Porém, ao retornar das férias, o empregado não tem qualquer garantia de estabilidade, podendo ser desligado pelo empregador a qualquer momento. E quanto às férias coletivas? Essa modalidade de férias pode ser concedida a todos os empregados da empresa ou de determinados setores.
É uma faculdade concedida ao empregador, podendo ser fracionadas em 2 períodos por ano. Lembrando que cada um não poderá ser inferior a 10 dias corridos. É comum ocorrer a concessão de férias, parte na modalidade individual e parte na modalidade coletiva. Por exemplo, um trabalhador sai 10 dias de férias coletivas em fevereiro e 20 dias de férias individuais em julho, ou vice-versa. Tal situação está dentro da lei e não há nenhuma irregularidade. O empregador que optar por conceder férias coletivas deverá notificar com antecedência mínima de 15 dias tanto o Ministério do Trabalho quanto os sindicatos da categoria profissional e os trabalhadores que fruirão das suas férias. Esse procedimento substitui as férias concedidas individualmente e o seu pagamento deverá ocorrer da mesma forma, em até 48 horas antes do início. Logo ao seu final, inicia-se então um novo período aquisitivo de 12 meses para todos os colaboradores que foram beneficiados. O gozo das férias é uma necessidade humana, pois preserva a saúde mental e física, aproxima a família e os amigos, além de melhorar o desempenho profissional do trabalhador. Por isso, é imprescindível que todo empregado frua de um período mínimo de descanso, limitando-se a venda das férias apenas quando extremamente necessário. É importante também que haja uma sintonia entre as partes na hora de definir qual período das férias. Uma vez que, por mais que seja um direito quase que exclusivo do empregador, a definição das datas de fruição, é comum que haja uma conversa prévia para um ajuste do período que cubra tanto aos interesses do empregador quanto aos interesses do trabalhador, mantendo assim uma boa relação no ambiente de trabalho com a satisfação de ambos os envolvidos. Por isso, sempre converse com o setor de RH ou diretamente com seu gestor, a fim de que este período de descanso seja, de fato, utilizado para seu bem-estar, ok? Por hoje é isso, agradecemos a sua atenção e até a próxima!